Olá, 81. Vamos começar aí o nosso terceiro bimestre, tá? Com a unidade 5. Vamos falar dos Estados Unidos e do Canadá. Então, relembrando aí, né, as formas de dividir as Américas. Eu tenho o aspecto, né, geográfico e tenho o aspecto histórico e cultural. Eu tenho aí a forma geográfica de dividir a América, né, em América do Norte, América Central e América do Sul. Essa regionalização leva em consideração posição geográfica, aspecto físico, clima, vegetação, relevo e hidrografia e os limites territoriais dos países. Já a regionalização da América em relação a histórico-cultural, né, eu divido aí América anglo-saxônica e América Latina, que vão levar critérios de desenvolvimento econômico, a língua, né, que da América anglo-saxônica predomina o inglês e na América Latina o português e o espanhol. E também vamos levar em conta o processo de colonização, que da América Latina era colônia de exploração e da América anglo-saxônica era de povoamento. Agora nós vamos começar a falar dos Estados Unidos, tá? Que se encontra na América do Norte e na América anglo-saxônica. Esse é o país com maior potência econômica e militar da atualidade. Incluindo os estados situados no território não contínuo, ele vai ter aí o Alasca e o Havaí. Os Estados Unidos limita-se com o Canadá ao norte e com o México ao sul. E é banhado pelos oceanos Atlânticos, Pacífico e Ártico. Agora nós vamos ver a formação territorial dos Estados Unidos. A América anglo-saxônica passou por colonização de povoamento, diferentemente da América Latina, que passou por colonização de exploração. Esse fato histórico contribuiu para a formação e para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos. A colonização dos Estados Unidos foi feita por povos anglo-saxônicos ou europeus, principalmente ingleses, daí o nome América anglo-saxônica. A maioria dos colonizadores ingleses fugiu da Europa em virtude das perseguições religiosas aos que não seguiam o anglicanismo ou o protestantismo. O objetivo deles era formar um novo lar, uma nova pátria e novas terras. Foi entre o século XVII e o XVIII, com a chegada dos ingleses, que formaram as 13 colônias, que mais parte daria início aí à formação dos Estados Unidos. Agora nós vamos ver um pouco aí, né, da independência. O domínio inglês sobre as 13 colônias terminou em 1776. Após a Guerra da Independência, que deu origem aos Estados Unidos da América. No entanto, as diferenças entre as colônias permaneceram por quase um século após a independência, o que ficou evidente no conflito conhecido como a Guerra Civil Americana, que ocorreu entre 1861 e 1865, deixando cerca de 620 mortos. Os interesses dos dois lados da disputa eram bem diferentes. Enquanto a colônia do norte queria políticas que favorecessem o crescimento de mercado interno e precisava de barreiras que protegessem a produção, o sul queria facilitar a exportação de produtos agropecuários para comprar produtos industrializados mais baratos, mesmo que fossem importados. Então, qual vai ser a diferença aí, né, da colônia do norte e da colônia do sul? As 13 colônias apresentavam características bem distintas. As que se localizavam no sul eram as que se localizavam no sul e as no norte eram de povoamento e a no sul era de exploração.
Nas colônias de exploração predominava o latifúndio, a mão de obra escrava, o plantation, e tinham dificuldade de atender suas necessidades próprias, pois estavam subordinadas à metrópole inglesa. Já as colônias de povoamento predominava o minifúndio, o trabalho agrícola familiar e pequenas propriedades. Essas colônias atendiam às suas necessidades. Aí tá a guerra, tá? Entre a colônia do norte e a colônia do sul, que tinham pensamentos diferentes. Aí, tá, ocorreu a conquista de novas terras ao território atual. A expansão do território aconteceu de forma rápida em direção ao oeste. Envolveu os seguintes fatores: compra de terra, tratados com a Inglaterra, guerras com o México, incentivo do governo que forneciam terras para imigrantes europeus. A escassez de terra na costa litorânea e a descoberta de ouro no território onde é a atual Califórnia. Entre os séculos 18 e 19, o período ficou conhecido como a Marcha para o Oeste. O território dos Estados Unidos começou a se expandir. Nesse período, simultaneamente ocorreram os principais conflitos com as nações indígenas, o que resultou no extermínio de grande partes dela. Então aqui também, lá, né, já tinha aí os seus donos de terra, né, que sofreram aí com essa tal colonização. Antes da chegada dos colonizadores ao território americano, ele já era habitado por povos denominados pré-colombianos, de origem asiáticas, que totalizavam uma população com cerca de 1,2 milhões de habitantes, dos quais muitos foram escravizados, exterminados durante esse tal processo de colonização. Aí vamos ver a formação da população dos Estados Unidos. Durante o processo de colonização, os Estados Unidos receberam imigrantes europeus, africanos e asiáticos. Entre os anos de 1800 e 1955, cerca de 40 milhões de pessoas no país buscaram e buscam até hoje também melhores condições de vida. Os principais imigrantes, tá, para o território norte-americano são de origem europeia, asiática e hispânica, principalmente da América Latina, México, Cuba e Porto Rico, sendo que muitos imigrantes entram de forma ilegal. Além da ilegalidade, a discriminação racial é um outro problema social que envolve os imigrantes. A população dos Estados Unidos já ultrapassou 325 milhões de habitantes e está distribuída de maneira irregular. Então ela é populosa, mas não é povoada, com em média de 33 habitantes por quilômetros quadrados. Aí a gente acabou de ver que os Estados Unidos é um país populoso e pouco povoado. Indústria. A indústria nos Estados Unidos teve início entre o século XIX e XX. Os principais fatores aí que ajudaram eles: o país possuía grandes empresas que detinham um monopólio de setores estratégicos para o seu desenvolvimento econômicos: petrolífero, siderúrgico, ferroviário e automobilístico. O território dos Estados Unidos é rico em recursos minerais. Os Estados Unidos são considerados o maior produtor de energia para suprir o seu consumo interno, sem recorrer à importação. Após a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, muitos países europeus ficaram arrasados, sem produção agrícola e industrial, necessitando de importar produtos deles e também capital emprestado. Logo após o empréstimo cedido, países europeus, o dólar norte-americano se fortaleceu como a moeda mundial.
Em 44 foi criado aí também, né, lá o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Eles fornecem ajuda financeira em meio de empréstimo, dólar, para países que têm dificuldade econômica. Eles também investem de forma maciça no setor militar. E já no século XX, empresas transnacionais como Coca-Cola, Texaco, McDonald's e se expandiram pelo mundo, influenciando vários países no aspecto além de socioeconômico, cultural. A agropecuária dos Estados Unidos está entre as mais desenvolvidas do mundo, pois o país tem solos férteis, topografia variada, as regiões climáticas, alto índice de mecanização. O país é um grande produtor e exportador de alimentos. Já apresenta altíssima produtividade agrícola integrada à indústria. Aqui também agora vamos ver um grande problema dos Estados Unidos, que são a guerra. A guerra do Iraque. A invasão ao Iraque iniciou-se em março de 2003, após uma aliança entre Estados Unidos, Reino Unido e outras nações. Os principais motivos da invasão militar, ao legado pelo George W. Bush, presidente dos Estados Unidos na época, por um suposto envolvimento iraquiano ao terrorismo, em meio ao governo de Saddam, e suposto arsenais de armas químicas e biológicas em massa. Agora nós vamos ver o Canadá. É um outro país da América do Norte e da América anglo-saxônica. O Canadá é o maior país da América e o segundo maior em extensão territorial do mundo. O território canadense limita-se ao sul com os Estados Unidos e ao noroeste com o Alasca, que é também território dos Estados Unidos. É banhado pelo Oceano Ártico, Pacífico e Atlântico. A colonização europeia no Canadá iniciou-se no final do século XV com a chegada dos britânicos e franceses. No início da colonização francesa, levou grande vantagem sobre a britânica, se expandindo por vários territórios. Chegou a ficar conhecida como a Nova França, desencadeando isso uma série de batalhas. Essas batalhas fizeram com que o governo francês recuasse dos territórios e entregasse para os britânicos por meio de Tratado de Paris. O atual território canadense é dividido em 10 províncias, 3 territórios, sendo cada uma porção. Tem um certo grau de autonomia em relação ao governo. Vamos ver aí a qualidade de vida no Canadá, né, e a sua população. A população do Canadá passa de 36 milhões de habitantes, distribuído de forma irregular pelo país. Aproximadamente 75% da população canadense encontra-se na faixa limite com os Estados Unidos, próximo ao Vale do Rio São Lourenço, na região dos Grandes Lagos, nos centros urbanos. Atualmente, a composição étnica do Canadá é de ingleses, franceses, chineses, italianos e alemães, e também por indígenas nativos. Nós vimos aí a etnia, né? Composição do Canadá inglês, francês, chinês, alemão, e também por povos, né, nativos. O Canadá é um país rico em recursos naturais, um dos países mais industrializados do mundo. O setor agropecuário, embora ocupe poucas terras, é moderno e produtivo. Suas indústrias possuem tecnologia de ponta.
Eles têm recursos naturais aí, como urânio, cobre, ouro e chumbo, suas indústrias siderúrgicas, automobilísticas, metalúrgicas e a agropecuária, trigo, cevada, aveia, em regiões agrícolas de região de Grandes Lagos. O G7 é um grupo que reúne países mais ricos do mundo, tá? E o Canadá faz parte deles, tá? A economia canadense são investimentos financeiros provenientes dos Estados Unidos. A relação de dependência econômica desses países pode ser verificada pela exportação canadense, cerca de 80% destinada aos Estados Unidos. Então, aqui eu dei indicações culturais para vocês, tá? Espero que vocês assistam o vídeo para ajudar aí no melhor entendimento. Dúvidas, por favor, levar lá para as aulas ao vivo. Um grande beijo, fica com Deus.